Esta Isolanato. conferência será gravada agora. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Márcio Babinski, para quem não me conhece, eu sou professor de anatomia do Departamento de Morfologia da nossa querida Universidade Federal Fluminense. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Isolanato. Hoje vamos falar sobre as artérias da cabeça. Tá? Então, hoje a gente vai abordar um tema bem interessante, como todos, na realidade, o corpo para a gente é uma paixão estudar, até porque a gente trabalha com ele, né? Muito bem. Por que estudar, então, esse sistema arterial? Para evitar, e suas variações, para evitar esse tipo de situação, né, que pode ocorrer de qualquer forma numa abordagem cirúrgica, né, ou, sobretudo, numa variação. Então, sempre é importante programar, estudar essa cirurgia e as possíveis variações e abordagens para não ser pego de surpresa, né? Então, vejam aqui à direita agora um crânio onde foi feita uma injeção de látex e de gestão celular, né? Percebam que eu tenho todo um circuito arterial na face, né, que vem lá do pescoço, na face e cabeça. E as artérias se anastomosam, né, em grande quantidade de pontos de anastomose. Então, a importância, ver alguns pontos, como é importante essa relação, tá bom? Muito bem. Eu sempre gosto de falar dessa frase clássica de Cruvelier, que sem anatomia não existe fisiologia, cirurgia, nem medicina. Então, mais uma vez, batendo sobre essa tecla da anatomia, né? É a nossa paixão, o nosso trabalho, e é a base de toda a área da saúde, da medicina. Então, não tem como. Muito bem, então, vejam, aqui uma imagem belíssima mostrando alguns ramos, né, das artérias que vêm para a face. Nós vamos falar da face e cabeça, considerando que o polígono de Willis, ele, então, já por sua vez, ele é endocraniano, vai ser abordado mais à frente. Muito bem. Então, eu preciso lembrar que existe até um método mnemônico para os ramos do pescoço, que já foram abordados, né? É a tirolingofacial maxilar temporal. Então, já foi falado do pescoço, né? A tireoide é superior, a lingual foi abordado alguma coisa, e facial. Mas a gente vai agora entrar em detalhes. E como é importante, então, entender que na bifurcação da carótida comum, eu vou ter, tanto do lado direito quanto esquerdo, eu vou ter uma bifurcação ali, existe um glômus carótico importante, com uma inervação específica do nono par craniano, né? E é o nosso receptor, né, de PO2 e PCO2, então de uma extrema importância. E é um local onde nós fazemos uma massagem, né, uma massagem carotídea, que deve ser feita por especialista, nesse caso, ou cardiologista, ou às vezes no centro cirúrgico, às vezes numa emergência também é feita, né, em momentos em que há necessidade, ok? Então essa região você acaba estimulando não somente o bulbo, né, porque está aí percebendo pressão, mas diretamente em cima de terminações nervosas, que nós vemos nessa imagem uma íntima relação aí com nervos, né, o hipoglosso, a alça cervical e o glossofaríngeo. Muito bem. Glômus carótico ou glomo corpo carotídeo, tá? Nivelado aí com a proeminência tireoide. Mas eu quero falar então a partir daqui. A tireoide é superior importante, né? Agora a gente vai começar a falar da lingual, da facial e dos ramos mais ascendentes, como a maxilar, a facial, a maxilar, a faringe ascendente, e os ramos terminais. Existe uma classificação, então, desses ramos anteriores, ramos posteriores da carótida externa, e uma subdivisão disso. Muito bem. Então, aqui está. Eu tenho, então, um grupo, nós vamos falar dos ramos da carótida externa ainda, para a face, né? Eu tenho aqui um grupo anterior, que é a tireoide superior, lingual, facial. Eu tenho um grupo medial, que é o sentido em que a artéria ela progride em direção à face. Então, a faringe ascendente. Eu tenho um segmento posterior, então, que é a occipital e a auricular posterior. E existem os ramos terminais da carótida externa, então, que é a maxilar
e a temporal superficial. Então, muito bem. Só lembrar do método mnemônico: tiro facial faringe ascendente, né? Occipito auricular, maxilar temporal. Então, os principais ramos, os maiores, tiro facial, maxilar temporal. Mas tem que considerar as outras. Então, esse método mnemônico ele é falha, tem que tomar cuidado, porque ele não aborda a faringe ascendente e não aborda a occipital e auricular, que são segmentos importantes. Muito bem, então vejam, esse segmento anterior, a tireoide superior já foi abordada, mas aqui a gente relembra, então, a função de nutrição da glândula, da tireoide, né? Principal aí, glândula cervical, tireoide e paratireoides. Também ramo laríngeo superior, sai daí, e o esternocleidomastoide, ramo para esse músculo importante do pescoço. A lingual, então, o primeiro ramo, vem para o dorso da língua e seus ramos, né? A base da língua também, epiglote, né? Sublingual, ramo sublingual, para as glândulas sublinguais, para a língua também, para o assoalho da cavidade bucal, né? E a facial. Então, veja, a facial ela vai abordar, tem ramos ascendentes, né? Palatino, que vão aí para a parede da faringe, né? Para o palato mole, para a tuba, né? A faringo timpânica, e ramo tonsilar para a tonsila palatina, submentoniana, submentual também é utilizado, então assoalho oral, né? Glândula submandibular, artérias labiais e que vão se anastomosar ali entre elas, né? Uma labial superior e inferior, e a angular, que está aí na base do nariz, na raiz do nariz, se anastomosa com um ramo que vem da carótida interna. A gente vai ver que isso é uma anastomose importante, tá? Aí os ramos mediais, a faringe ascendente, né? Com seus ramos faríngeos, timpânico, para a mucosa também da orelha, e meníngea posterior. Lembrando, nós temos uma meníngea média que vai ser de um outro ramo. Então, eu tenho aí a occipital, os ramos posteriores, e a auricular posterior. A occipital, então, se usamos, tem uns ramos descendentes, né, para a região posterior do pescoço, e os ramos ascendentes, ok? O ramo, sentido é ascendente, já vê que vai se anastomosar com outros ramos, com o ramo terminal da temporal e assim por diante. E aí eu tenho também a auricular posterior. Então, estilomastoide, né? Essa região do estilomastoide, o músculo, o ligamento, essa região, para a região do canal, né, facial, para o nervo facial, ramos timpânicos, timpânica posterior, ramo auricular, ramo occipital e para a parótida. Também recebe nutrição então, da auricular posterior. Vamos lá, então a tireoide superior já foi abordada aí na aula do pescoço, muito bem colocada pelo nosso Ian, né? Jean, eu chamo de Jean, mas chamo de Ian. Então, vamos continuar com os ramos anteriores, a lingual e a facial. Primeiro, vamos abordar, então, a lingual. Veja, a artéria lingual, então, aí sendo o segundo ramo da carótida externa, ela surge medialmente, em sentido ascendente, né? Ela mergulha, e o primeiro raminho que ela deixa, um ramo ióide ali para o ocioide, e acaba nutrindo os músculos supra e infraioides, que vão se anastomosar com o ramo infraioide da tireoide superior, ascende nesse plano e mergulhando medialmente aí por debaixo, passou por debaixo da mandíbula para emitir ramos dorsais da língua que vão se anastomosar lá em cima com ramos da palatina descendente, né? Palatina ascendente. Então, e aí outros ramos dorsais da língua, mais abaixo alguns raminhos supraioides, né? Vão nutrir toda essa musculatura, a musculatura extrínseca da língua toda ali com o miloioide, com o genioide, e aí mantém uma anastomose com a mentoniana, logo abaixo. Percebam aqui nesse assoalho, cavidade bucal. Então, nutrem todo o assoalho, sobretudo a parede desse assoalho, a musculatura, e aí migram um ramo profundo da língua, né, para toda a base da língua e percorrem toda a sua extensão. Ok? Então, são os principais ramos aí da lingual. Ok? Aqui uma imagem mostrando um corte coronal no nível do primeiro molar, né, inferior. Então, veja como ela faz uma curvatura por debaixo do ângulo da mandíbula, nivelada com o primeiro molar, né? E aí, olha como ela passa entre o osso e a glândula, né? Na realidade, essa glândula submandibular. E aí deixa um raminho para ir, como a gente já abordou, tá bom? Então, percebam
esse plano. E a lingual, desculpa, estou falando da facial, foi um erro, a gente vai abordar ela mais à frente, mas a gente está ainda na lingual. Então a lingual, ela está aqui, gente, veja, ela mergulhou para um plano mediano e na base da língua ela corre entre os músculos genioglosso, né? E entre o genioglosso e a parede do ioglosso. Perdoe-me, eu havia falado, estava falando já empolgado da facial. Na realidade, a gente está na lingual, tá? A facial que assume esse plano. Mas aqui essa imagem mostra, então, ela já percorrendo num desfiladeiro entre esse músculo genioglosso e o ioglosso. Muito bem. Aqui essa imagem mostra claramente, então aqui essa parede do ioglosso que nós falamos, sai lá do osso ióide, vai ter a base da língua, um extrínseco, né? E vejo em marca d'água por baixo, percorrendo junto com a veia, né? Que leva o seu nome. Perceba então que ela percorre, ela ascende e mergulha mais medialmente, correndo então paralelo ao plano mediano, coisa que do outro lado, né, também acontece. E, por sua vez, o ramo terminal aqui mais na base do assoalho. Essa outra imagem mostra a relação da artéria lingual ainda, então, agora uma imagem belíssima no Néter, mostrando aí o seu ramo dorsal da língua, que é o segundo, terceiro ramo, ele ascendendo, né, para o dorso da língua, e vai ser, nós somos com as palatinas descendentes, e percorrendo agora num plano eixo da língua, né? Então, percebam aí complexo venoso. E ela passa medialmente ao nervo lingual, tá? Muito próximo, antes de ascender, então, passa medialmente e ascende lá como um ramo profundo da língua, nutrindo a musculatura intrínseca da língua agora, propriamente dito, tá? Então, lembrando que aí lateral a isso foi retirado, né? A imagem mostra que está cortado aqui, então, o ioglosso, um dos músculos, ok? Muito bem, aqui nessa outra imagem, na vista inferior, então vejo como ela está no plano mediano, paralelo ao plano mediano, né? Aí eu estou vendo aí o frênulo da língua e ela a alguns centímetros mais ou menos no máximo lateral a abertura dos ductos submandibulares que nós encontramos aí logo laterais ao frênulo da língua, né? Então, vocês vão perceber que ela está correndo nesse plano ali. Eu tenho uma artéria, um nervo, uma veia e um ductozinho. Esse ducto, então, na glândula sublingual, ok? Então, vejam, percorre exatamente nesse plano, se estendendo e nutrindo toda essa base da língua, também a mucosa, esse assoalho da boca, tá? Então, aí eu tenho novamente um feixe vasculo nervoso e mais inferior, então, num plano transversal, migrando para mediano, vai se abrir do lado do frênulo a carúncula da sublingual. Muito bem, então falamos da lingual, vamos agora sim para a artéria facial. Essa artéria facial, o nome já diz, né? Ela vai para a face. Então percebam, seria o nosso terceiro ramo da artéria da carótida externa, o ramo anterior, né? Percebam então que ela mergulha medialmente, retromandibular aqui, né? Transita por 1 ou 2 centímetros da frente, então, da mandíbula, medial à mandíbula, e praticamente, então, ela fica, você tem uma ideia, ela mergulha no ângulo da mandíbula e ela transita de baixo, né, nivelado com o masséter, o músculo masséter que está exatamente nesse ramo da mandíbula aqui, e ela surge, né, exatamente aqui, então, na frente da margem anterior do músculo masséter, e aí ela torna-se superficial. Vem logo aqui na frente, vai deixar os ramos labiais, né, inferiores, superiores, ramos aqui vão se anastomosar com a transversa da face, que a gente vai falar ainda, e aqui essa anastomose que eu falei para vocês não está bem claro, mas ela vai se anastomosar, ela muda de nome a partir dos ramos dessa raiz, dessa base do nariz aqui. Ela vai ser chamada de artéria angular. É o mesmo fluxo, a mesma artéria, mas ela mudou de nome, ela vai fazer um ângulo, né, e se anastomosando com o ramo da oftálmica, né? Então vejam, um ramo, a carótida interna, agora por sua vez, esta que está aqui, mais posterior, ela vai transitar mais posterior aqui, ela atravessa então o canal carotídeo, nós vamos ver à frente que ela faz então umas flexuras lá, e um dos primeiros ramos que são anteriores, que a artéria oftálmica vai se anastomosar então aí na frente, com o ramo da carótida externa. Então vejam, é um local na região do globo ocular aqui, onde eu faço uma anastomose, né, de uma artéria carótida externa, com a artéria carótida interna. Mais à frente a gente vê também que tem aí na cavidade nasal outra anastomose importante. Tá? Vamos então por detalhes. Ela aqui, agora mantendo uma relação
bem importante, com feixe vascular e nervoso, né? Então, veja a artéria aqui transitando por trás da retromandibular, né? E vejam, e aqui ela surge, né, nesse ponto, passando embaixo de alguns nervos marginais na mandíbula, atravessa por baixo da veia facial, ela deixa alguns ramos aqui musculares para mentoniano. Deixa eu só desligar esse telefone aqui. E aí nós temos, então, um minutinho, por favor. Aí nós temos, então, esses ramos musculares, e vai dar um ramo labial inferior, então irriga aqui os músculos, o depressor do ângulo da boca, o mentoniano, e anastomosa com ramos aqui cutâneos da mentoniana, tá? Que é um ramo lá de dentro da mandíbula, que a gente vai falar mais à frente. Então, percebam o caminho dela, né? Por debaixo dos músculos aqui, um sulco, ela é bem superficial na dissecção, a gente vai ver que fica logo abaixo aí da parte subcutânea, né? Uma relação muito próxima também da bola de Bichat. Notem aqui que exatamente nesse plano ela passa por debaixo aqui dos músculos zigomáticos, né? E deixando ramos para essa musculatura toda aqui da face, esses músculos da mímica, ramos aqui nasais, e a partir daqui ela muda de nome, né? Eu chamo então de artéria angular, e a veia também leva esse nome, tá bom? Então percebemos também que nesse plano, na linha aqui da parótida, saindo, emergindo da parótida, vindo lá da temporal, vou ter um ramo que é a transversa da face, que se anastomosa com ela. Então, percebemos que existe uma grande rede de anastomose. Aqui, aquilo que eu havia falar para vocês, então ela saindo aqui da carótida externa, passando um plano retromandibular, nivelado como ela se estivesse escondendo do masseter, não emite ramo direto do masseter, a gente vai ver que são outros ramos aqui em cima, e notem aqui, então, ela aparecendo à frente da margem interior do músculo masseter, cruzando esse ramo da mandíbula, e aí dando aqueles ramos que nós já havíamos comentado. Aqui um dos primeiros ramos ascendentes dessa artéria facial, então são ramos tonsilares. Notem que ela atravessa aqui a faringe, né, o músculo constrictor superior da faringe, e vai nutrir então a tonsila palatina, juntamente, lógico, essa anastomosa com ramos da faringe, vem para essa região, e vão nutrir o músculo constrictor da faringe, tá? Então percebemos aqui os ramos tonsilar, né, dessa artéria, ok? E a artéria tonsilar específica aqui, tá bom? Então são aí a artéria da facial. Aqui facial, então aparecendo agora numa face medial dessa região faríngea, né? Logo abaixo e lateral aqui o palato mole, notem que eu tenho então os raminhos aparecendo aqui da artéria facial para essa região, tá bom? Então vem junto com outros ramos que nós já falamos, obviamente, né? Que não são na facial, mas chama a atenção que a facial, ela manda o raminho lá para a faringe também, tá? Agora, na face, ela transitando, vejam um pouquinho sobre a folha acima da gordura, né, da bola de Bichat, né, percebam, então, o trânsito dessa artéria, e ramo labial inferior, labial superior, ramos aqui nasais, que vocês vão ver mais à frente que tem uma anastomose com ramos que estão dentro da cavidade nasal, formando uma área, né, importante anastomose, que é a área de Kisselbach. Então, não confundam Hasselbach, que está lá embaixo no abdômen, né, canal inguinal, com Kisselbach. Lembra de Kissel, kisser, de beijo, né, de kiss. Então, essa região da anastomose é importante para o sangramento. A gente vai voltar a falar daqui a pouquinho. Então, veja aqui ramos, né, nasal lateral, né, tem alguns raminhos nasais, podem ter mais de um. Notem que essa anastomose aqui com quem? Uma infraorbital. A gente vai falar mais à frente que é um ramo da maxilar, que ainda é o próximo ramo que a gente vai estudar. Então, essa anastomosa com a infraorbital. Corre aqui nesse plano lateral do nariz, né? Deixa ramos ainda aqui em cima, os ramos nasais, né? E ascende, recebe a anastomose da artéria transversa facial, que vem de um ramo terminal, né, dessa carótida externa, que é a temporal superficial. A partir daí eu tenho, então, ela chamada de angular. Angular se anastomosa lá com a dorsal do nariz, que é um ramo da oftálmica. A oftálmica vem para aqui, dorsal do nariz, e vai dar alguns raminhos que a gente falar aqui à frente, supratroclear, supraorbital. Tá? Então percebemos que ela praticamente ela vai nutrir toda a musculatura, né, fáscia, tela subcutânea e músculos da miofascial e
a pele também dessa região, né? Então, veja, aqui são ramos principais, mas tem vários músculos menores, né, que vêm para toda essa região da face. Então, tem grande importância para essa nutrição daí da face, ok? Da musculatura, da mímica, pele. E aqui, então, a imagem, né, do suprimento arterial da face. Vejam, ela transitando aqui, né, mantém relação com quem? Com uma infraorbital, que ainda é ramo da maxilar, e aqui veja em outra cor, então, os ramos da oftálmica. A nasal, né, dorsal do nariz, junto com a subtroclear e a supraorbital. Então, houve uma anastomose na face nessa região. Então, imaginem vocês, também tem veia, a veia facial também faz esse plano. E aí, imaginem vocês, a artéria e a veia criando, perceba que eu estou criando aqui um triângulo, né? Um trígono perigoso, já vi alguns autores chamarem triângulo da morte. Por quê? Você pode, através de uma lesão aqui, desde uma espinha, eu já vi uma garota adolescente, 12 anos, né, cheia de espinha, e aí tem pessoas que têm uma neura de apertar, espremer a espinha enquanto não tiver sangue, a impressão é que não está satisfeito, né? E aí tem que sair toda a secreção e aí até o sangue. Esquece que debaixo, nos nossos dedos, debaixo da unha, também tem milhões de cocos, streptococcus, estafilococcus, milhões de cocos, né? E aí você lesou a membrana basal, chegou no vaso, contaminou aquele vaso, vai levar para onde? Vai ser anastomosar aqui em cima, né? Então pode dar uma encefalite, uma meningite e às vezes evolui para uma sepse, uma espinha. Então, gente, ou pelinho de nariz também aqui, né? Uma vibriça. Então, veja, essa região aqui tem que tomar cuidado. Trígono perigoso, trígono da morte, por conta dessa anastomose, dessas anastomoses. Então, como é que acontece isso? Vejam, eu não tenho aqui, o primeiro ramo ascendente da subclávia é a artéria vertebral, que percorre dentro do processo transverso, não de todas, né? Mas de grande maioria das vértebras cervicais, transita até a última, ou a primeira vértebra aqui, né? E ela mergulha para dentro do forame da base do crânio, né? Esse forame magno, e elas duas se encontram lá em cima, as duas vertebrais, formando uma artéria basilar, está na base do crânio. Por favor, desligue os microfones, só deixa o microfone do professor Rodrigo Mota. Muito bem, então a basilar, ela acende aqui e ela vai emitir um raminho aqui, tá bom? Agora, o que eu chamo a atenção para vocês e aí é outro fluxo, eu quero chamar a atenção da artéria carótida externa que está aqui. Aqui é a carótida interna, veja, ela vai embora, transita aqui no pescoço, mais posterior, mais medial, e passa pelo canal carotídeo, chegou no crânio, o primeiro ramo dela vem para cá, um dos primeiros ramos, então a oftálmica aqui na cavidade orbitária, ela emite esses ramos que saem na face. Então, vejam, a artéria facial que está aqui, vem embora para cá, se anastomosa com a artéria que está da carótida interna, que quando chega no crânio aqui, vem saindo para cá. Então, lembrando que a carótida interna se anastomosa com essa artéria vertebral, que formando um polígono aqui em cima. Polígono cerebral, ou polígono de Willis, ou círculo cerebral. O correto é polígono, círculo é mais usado na veterinária. Caso eu não esteja enganado, polígono cerebral, o epônimo de Willis. Importantíssimo entender isso, vai ser falado no Anatomia in House, com a visão do neurocirurgião. É uma aula que vai ser bem próxima. E também uma visão do neuroanatomista, o professor Fábio vai falar disso. Então, a gente vai abordar mais à frente. Então, falamos aí da lingual e da facial, a gente vai para o ramo medial agora. Os ramos mediais dessa carótida externa. Então, a faringe ascendente. A faringe ascendente está aqui, né? É um raminho que é mais posterior, observando nesse plano aqui, e ela transita por trás, então, dessa carótida externa. Podem ocorrer variações, tá? Faringe ascendente, o nome já diz para onde que vai, né? Vai para a faringe. Nota nessa imagem aqui, ela está ascendendo, né? Mais um plano medial, passa medialmente aqui esse músculo odigástrico, né? E também medialmente auricular posterior, ok? Essa faringe ascendente. Vai lá para os músculos da faringe. Nessa imagem eu consigo visualizar ela chegando aqui na parede lateral, né, posterolateral da faringe, no constrictor superior
da faringe, desse músculo. Vai nutrir, então, essa região aí, desse constrictor, do músculo em si, da mucosa, né, da faringe, nesse plano superior, e se anastomosa com outros raminhos, tá? Ela acende até aqui a região da fossa pterigóidea, por essa região aqui. Mas aqui quem assume são outros raminhos que a gente vai falar à frente. A meninge média, a meninge acessória, outra coisa, tá? E ramos temporais profundos. São outros ramos. Então, são ramos da maxilar. Estou falando lá da faringe ascendente, ela chega até aqui, mas ela mantém relações de variação com esses ramos. Em maior aumento, aqui no outro desenho agora, um esquema bonito do Gray, né, do Henry Gray, da Susan Standring, ela aparecendo aqui. Notem que essa artéria, então, ela surge um pouquinho acima de quem? Do nosso bulbo carotídeo, né? Então, do bulbo carotídeo aqui. Ela ascendeu, passou, como falei para você, por trás aqui, nesse caso, outro lado, passou por trás aqui do digástrico, né, exatamente perto do tendão, então, para ter uma ideia de via cirúrgica, encontrou o tendão, eu sei que o glomo carotídeo tem que tomar cuidado. Então, esse raminho está transitando aqui e vai embora, e passa também medialmente ao estilo faríngeo, e que pode receber um raminho dela, tá, para nutrir esse estilo faríngeo, ok? Então, vai ascender até o constrictor da faringe. A faringe ascendente é específica, direção à faringe, tá? Então, são músculos importantíssimos, a gente vai falar da faringe mais à frente, né, que compõem essa parte posterior da cavidade bucal e nasal. Então, uma região onde transita ar e transita alimento. Então, uma região comum a metabolismo, então, respiratório, né? Trânsito respiratório, desculpa, e trânsito do trato alimentar. Logo abaixo, que é a sequência dessa faringe, então, vai encontrar a laringe. Então, é importante ter uma artéria específica para ir, tá? Essa região. Vamos falar dos ramos posterior. Então, posterior da carótida externa. A occipital, né? A região occipital, então já tem uma lógica na história, e uma auricular posterior, quer dizer, para a orelha, posteriormente. Ok? Então, esses ramos posteriores, aqui eu consigo, deixa eu só voltar, eu consigo verificar a occipital, eu não sei de onde ela está saindo aqui, porque ela passa debaixo do sternocleido, da musculatura, vai surgir aonde? Justamente aqui atrás, na porção occipital do músculo, que é o fronto occipital, né? O occipito frontal, uma galha poneurótica nessa região aqui. Então, perceba, ela surge aqui, não deixa ramos para a musculatura aqui, e vem irrigar, né, o músculo occipital e a galha poneurótica. Se nós estamos usando aqui em cima, que vocês vão ver, com ramos terminais da temporal superficial. Então, vejam, ela está do ladinho do nervo também occipital. E aqui no crânio, ela se anastomosa em 3 planos, com os ramos anteriores, né, os ramos aí da oftálmica, da carótida interna, a supratroclear, a supraorbital, com as temporais, com a auricular também, e aqui a occipital. Então, irrigando todo por uma rede anastomótica essa região do scalp craniano, né? Ok? Então, vamos em detalhe. Essa imagem mostra claramente, olha o occipital chegando aqui, no crânio, né? E chegando nessa região, também está chegando a auricular posterior, as duas que são o quê? São posteriores, os ramos posteriores da carótida externa. E aqui a artéria temporal superficial, que é o ramo terminal. Então, elas se anastomosam as 3 aqui, recebe também a anastomose lá da supraorbitária e supratroclear. Dos 2 lados, imaginem, formando em toda a rede anastomótica. E aí, como essa região, perceba como é importante. Se eu tenho um corte aqui, né, o paciente sofreu um trauma contuso, ou somente cortante aqui, se eu cortei aqui, vocês vão perceber que sangra bastante. Por que sangra bastante? Elas se encontram aí, esses ramos, né, no scalp. Né? O que é o scalp? Couro cabeludo. Essa região tem uma área de tecido conjuntivo muito densa e não deixa a artéria o quê? Se retrair. Se ocorre um trauma no punho, né, ou em outra região, a paciente cortou. Às vezes tentativa de suicídio, né, cortou. Você não vai procurar os cortos dessa artéria radial no local da incisão. Elas vão estar um pouco retraídas, mais proximal, mais distal. Essa retração, junto com os tecidos adjacentes, favorece um acolabamento, sangra bastante, comprime um pouquinho, parou de sangrar. Sangrou bastante, couro cabeludo, vai continuar sangrando. Se o corte foi transversal
de um ramo importante desse. Por quê, gente? E aí faz aquele banho de sangue na face, uma impressão que a pessoa está morrendo, né? Aos olhos do médico inexperiente, sim, mas eles têm que caçar onde que é o local do trauma. Se for um corte transversal, vai sangrar bastante porque ela não retrai. Tecido conjuntivo fibroso, aí, componente no scalp, né? No couro cabeludo, não deixa retrair. Então, tanto é que nas cirurgias da bucomaxilo, né, eles vão perceber que esses vasinhos são ligados, porque bucomaxilo, às vezes, faz aqui, o neuro também, eles fazem uns cortes transversais, rebatem todo o couro cabeludo para abordar o crânio, ou para chegar para abordar o SMES, que vocês vão estudar mais à frente. Então, quando rebate, tem que ligar esses vasinhos, tá bom? Então, aqui nessa região, lembrar, couro cabeludo, se o corte for transversal, então pode sangrar bastante, tá bom? Muito bem, estamos aí na hospital. Então, no hospital já abordamos, então a nutra é essa região posterior aqui do couro cabeludo, né? E musculatura, ramo hospital, e galha aponeurótica. Vejam aqui, então, agora o ramo auricular posterior. Auricular posterior, aqui. Então, eu estou vendo aqui a nossa hospital, no outro plano, e a auricular posterior está um pouco mais acima. Quem separa as duas aqui, então, o processo mastoide. Essa hospital, ela percorre o plano posterior e medial ao processo mastoide, né? Deixa ramos aqui para o couro cabeludo dessa região e também, vejam, emite raminhos emissários aqui, né? Ramos mastoídeos e ramos descendentes, que eu falei numa outra imagem anterior, ok? Aqui, ela vai dividir em 3 ramos, né, essa hospital ainda. Vou só terminar o hospital aqui, a outra imagem não abordava isso. Então, são ramos posteriores, né? Aqui ela continua, né? E eu tenho ramos aqui descendentes e ramos posteriores, ok? Então, é ela nesse plano aqui. Nós só vimos ela chegando lá em cima. Então, a auricular posterior, estão vendo que ela tem sentido posterior também, são os 2 ramos posteriores da carótida externa, ela chega exatamente aqui e vai irrigar um elemento que não se encontra aqui, que é a cartilagem, né? Que é a cartilagem, pele e músculos, né? Sobretudo os músculos auriculares posteriores, alguns raminhos do superior. Então, ela vai irrigar a orelha e também essa região parietoccipital aqui do couro cabeludo, né? Lembrando que esses ramos acendem até lá em cima. Então, cada autor tem um desenho esquemático e ajuda. Neste caso aqui, do autor Tillman, é um bom atlas, ele está mostrando, então, aqui a auricular posterior, olha só, ela transitou lá na pele, né, debaixo da impressão que ela mergulha aí no lobo da orelha, mas não, ela vai embora, né, vai deixar esses ramos que estão aqui em marca d'água, tá? São os ramos auriculares diretos, né? Então, tem autor que divide na auricular superior, auricular posterior superior, posterior médio e posterior inferior. E aqui elas vão se anastomosar com ramos, né, auriculares anteriores, que vêm da temporal superficial. Tá? Então, a temporal superficial emite ramos anteriores aqui. Todos eles se anastomosam também. Auricular anterior superior, auricular média e inferior. Tá bom? Muito bem. E alguns ramos que vêm lá da posterior são perfurantes, né, para essa região que digamos, perfuram a cartilagem, né? Se anastomosam. Então, é uma grande rede nessa região. Lembrem que a artéria, na grande maioria, carregam fibras nervosas também. Eu tenho alguns nervos cranianos que vêm para aí. Eu tenho o nervo vago, eu tenho o nervo temporal, tenho o nervo facial. E isso, né, explica neurofisiologicamente falando a auriculopuntura, né, ou as sementinhas de alguns pontinhos, estimulando então nervos com fibras simpáticas e parasimpáticas. Lembrando que as simpáticas acompanham os vasos, né, e as parasimpáticas, no caso, através do vago. Muito bem, então eu estou falando aqui do ramo auricular posterior da carótida externa. Muito bem, mais uma vez, aqui mostrando uma relação, ela passa posterior aqui à parótida, né? Então, ocorre variações de ela, às vezes, atravessar, mergulhar um pouquinho, transitar dentro desse polo mais inferior da parótida, né? Olha a auricular posterior. E vê como a parótida é importante agora para as relações de outros ramos que a gente vai falar mais à frente, são os ramos da temporal, a gente aborda mais à frente. Então, aqui um desenho esquemático mostrando, então, uma auricular, ainda que não foi falado, uma auricular profunda, né? Então, o auricular posterior deixa um raminho, o auricular profundo. São aqueles ramos que percorrem pela cartilagem e penetram, ok?
Só lembrar que essa auricular profunda, ela não vem da auricular, ela vem da maxilar. Então, a orelha recebe nutrição vindo da auricular posterior, da auricular anterior e um ramo auricular profundo que sai da maxilar, do ladinho da meninge média. E, logicamente, ali, uma artéria timpânica anterior. Muito bem, aqui é uma vista posterior da anastomose dessa auricular posterior e com o ramo que vem lá de cima, né? Que ela continua, que ela ascende lá para se anastomosar com a occipital. Olha os ramos aqui posteriores, superior, médio e inferior. Então, e também, então, aqui estão irrigando quem, gente? O músculo auricular posterior, o músculo que movimenta a orelha. Tem pessoas que têm uma habilidade de ficar movimentando a orelha, né? Fazendo como se fosse uma flexão anterior e retorna ao seu plano. Muito bem, aqui então, mostrar aquela imagem que já comentamos. Então, essa anastomose da artéria auricular posterior com os ramos da temporal e da occipital. Muito bem, falamos então dos ramos anteriores, dos ramos medial, posterior e terminal agora. Na terminal nós temos a artéria maxilar, né, e a artéria temporal superficial. Agora que temos que tomar cuidado que existe uma subdivisão, essa maxilar, ok? Então, primeiro para maxilar, porque eu estou indo pela ordem. Tiro, língua, facial, faringe, occipital, auricular, maxilar, temporal. Lembrando que a temporal, então, é um ramo também terminal, mas a gente vai abordar mais à frente. Preciso agora mergulhar um pouco para os plank no crânio, né? Essa parte mais mole. Então, veja aqui somente o desenho do trajeto dessa artéria, como ela é importantíssima, né? Ela, logo que ela emite, está num plano retromandibular aqui, deixa ramos musculares aqui para o masseter, essa região da fossa temporal, região pterygo-palatina, transita aqui dentro do canal, no canal ósseo, vai irrigar toda a arcada dentária, a mucosa, né, da cavidade bucal aqui, a gengiva dessa região e o ramo infraorbital que eu falei para vocês antes. Vamos perceber que se a anastomose depois lá com a região também, não somente com a facial, mas com o ramo da oftálmica. E perceba que outro ramo que ela penetra aqui naquele forame mandibular e por um canal mandibular, dando a artéria alveolar inferior. Todos os nervos dentais e peridentais, né? E termina aqui com, então, a mentoniana. Não gosto de mental, né? Relativamente. Aqui é a região do mento. Então, mentoniana ou mentual. Né? Então, vejam, quem emite os ramos aqui, a maxilar, então, assim, também vem ramo do nervo trigêmeo, que já falamos, né? O ramo infraorbital, como vai ter o ramo supraorbital junto com a artéria. Então, a artéria, veia, nervo, infraorbital, supraorbital, e vai encontrar aqui os que são superficiais também, então, o supraorbital e troclear. Tá? Então, vamos abordar agora essa subdivisão. Aqui para mostrar o plano dessa artéria maxilar, então, quando ela adentra a esse plano aí retromandibular, nessa região retromandibular, notem que ela, um dos primeiros ramos que ela emite aqui, de grosso calibre, que penetra o canal, o forame específico para ela, que é da artéria meninge média, veja. Então, essa meninge média vai percorrer todo aquele sulco, né? Que vocês, a maioria dos alunos, tem a mania terrível de passar a caneta, né, desenhando ali, pintando aquele sulco da artéria meninge média. E lembrar que aquilo não é um modelo, não é uma peça, aquilo é um crânio de alguém que viveu, como a gente teve planos, enfim. Está ali com muita importância favorecendo o nosso estudo. Então, não pintem, não destruam nossas peças. Mas lembrando, aproveitei para dar esse toque, vocês vão perceber que alguns crânios lá estão pintados às vezes, né? Porque para mostrar, e aí a importância disso, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Um trauma craniano encefálico. Então, veja, aqui ela continua e deixa um ramo descendente, que vai mergulhar aqui naquele forame, tem a língua lá, né, e tem o forame mandibular aqui. Então, ela vem embora por dentro do canal mandibular aqui e deixa um raminho miloioide. Para quem, gente? Para aquele músculo que sai dessa linha chamada milo, né, da mandíbula, e vai até o ióide. Então, o músculo miloioide é isso aqui, forma um assoalho muscular e um supra-ióide da boca. Então, tem uma artéria específica, como tem um nervo específico, tá bom? E aí, a meninge média ascendendo, e olha a relação muito importante que ela passa entre a mandíbula
e aí o ligamento esfenomandibular, né? E vejam, depois eu vou encontrar um nervo importante, o nervo mandibular, o ramo do trigêmeo, né? E muito próximo do gânglio gangliótico, né? Então veja essa região como ela é rica. E aqui é uma região chamada de pterigopalatina, região pterigoide aqui, né? Muito bem, então vamos separar agora essa artéria maxilar em segmentos com seus ramos. Então tem um segmento retromandibular, um segmento intermuscular e um segmento esfenopalatina. O nome já diz, gente, olha o prefixo fixo. Retromandibular, atrás da mandíbula. Intermuscular, para a musculatura, entre os músculos daquela região. E esfenopalatina, região do esfenoide e mergulhando para o palato, né, para a cavidade bucal. Então, a retromandibular ela tem a auricular profunda, que eu já havia falado, né? Então, a orelha tem 3 origens de suprimento arterial. Ela tem a artéria timpânica anterior, ela apresenta outro ramo que é a alveolar inferior. Olhem até agora aqui, então, os ramos do plano do segmento retromandibular são auricular posterior profunda, a timpânica anterior é a alveolar inferior. E aí, lembrando que essa alveolar inferior, gente, ela dá outros ramos. Então, os ramos, olha, também é fácil, não está dizendo para onde está indo. Ramos dentais, peridentais. Peri ao redor de, aquela região, então, de mucosa ali, da região ao redor do dente, da gengiva. Os peridentais. Ramo mentual ou mento, são os ramos aí terminais dessa alveolar inferior. Ramo miloióide, já mostrei agorinha. Ramo meningia média também mostrei, e a ptérigo meningia, que eu não mostrei. Então, são ramos da alveolar inferior. A gente vai ver isso no desenho já já. Aí a intermuscular eu tenho a massetérica, vai para onde? Obviamente, o músculo masseter, o nome está dizendo. A temporal profunda anterior, né? Lembrando que a temporal, nós vamos observar que tem 2 planos e 2 folhas desse músculo, e aí tem uma profunda, uns ramos profundos e uns ramos mais superficiais. Então, eu tenho a temporal profunda anterior, profunda posterior, né? E ramos pterigoides. A esfenopalatina, aí faltou ainda a bucal, ramo bucal, tá? Então, massetérica, temporal profunda anterior e posterior, pterigoides e artéria bucal. A esfenopalatina, então, a gente vai falar, não está aparecendo aqui, eu mostro mais à frente. Muito bem. Então, a retromandibular, olha só, ela está ali mergulhando essa artéria maxilar. Essa região aqui, então, região retromandibular. E é uma região entre aqui o côndilo, né? E vejo aqui o músculo pterigoide medial, tá? Então, já emitindo o ramo ascendente lá, que é a meningia média, já falamos. Agora, nesse desenho maravilhoso do Néter, nós conseguimos observar os ramos, então, da retromandibular, quais são? As alveolares inferiores, que é essa aqui, né? Juntamente com a miloioide, que está descendo aqui embaixo, né? Então, alveolar inferior, que vai dar os ramos aqui, gente, para o alveolar inferior, alvéolo, cada região, cavidade no dente encaixa ali, né? Tem uma articulação com fósea, que vocês já viram, então, é o alvéolo. Ela penetra, então, lá na base desse dente, e aí ela é chamada de dental, e ramos peridentais, ok? Então, está vindo aqui e termina com o ramo alveolar inferior, né? Então, veja, eu tenho alveolar inferior com ramo aqui mentual. Então, esses ramos inferiores, de novo, eu tenho alveolar inferior, miloioidea, aqui a continuação do alveolar inferior, que são os ramos dentais e peridentais, terminando num ramo mentual ou mentoniano, tá bom? E aí acima vocês vão perceber, então, que ela vem, praticamente ela faz isso, ó, vem para a mandíbula e para a maxila, tá? Aí, a partir daí, vão saindo raminhos. Ainda na retromandibular, em outro desenho, né, bem interessante, mostrando, então, ela, que é o alveolar inferior, penetrando no canal, aqui no forame mandibular, e percorre por esse canal mandibular, né? Isso aqui está extra, então, na medial a ela, que é o ramo miloioide, e ela continuando, ela tem seus ramos dentais, né? Também alguns autores chamam como alveolares inferiores, mas o dental é mais específico, o alveolar inferior é toda ela, tá bom? Ok? E termina em ramo mentual, tá? A auricular profunda, mostrando aqui que é um ramo ascendente, junto com a timpânica. Então, vejam, então retromandibular também, timpânica e auricular profunda, ok? Muito bem, retromandibular chamando de novo a atenção,
né? Olha aqui, ok? E lá o ramo mentual e os peridentais. Aqui, então, vejam, a retromandibular, ela tem um ramo que nós falamos aqui, que é a meningia média. Essa meningia média é importantíssima, ela passa pelo canal, o forame da artéria meningia média, né, o forame espinhoso, e aí ela chega no crânio e percorre, como eu falei para vocês aqui, gente, abrindo ramos, né, um ramo frontal, um ramo parietal. Notem que ela vai de tanto pulsar nesse osso, né, enquanto ainda ele não estava ossificado, o osso vai desenvolvendo ao redor dela, cria esse sulco, né? Água mole em pedra dura, que vamos expressando. Então, desenha isso. Então, está vendo o osso seco lá, o desenho dessa artéria. A gente pode, digamos assim, eu poderia, nos meus tempos áureos aí, eu cobrava a artéria no sulco, sobretudo aquelas que estavam pintadas por vocês. Então, vejam, aqui ela abrindo aí para essa parede da calota craniana. E emite raminhos que se comunicam, né, com ramos que nós já falamos aí do scalp. Agora, perceba a importância num TCE, trauma craniano encefálico. Aí eu tenho alguns tipos de, olha aqui, uma fratura, né? Então, eu tenho alguns tipos de hematoma. Esse hematoma, o que é isso, gente? Um acúmulo de sangue que faz um efeito de massa, né? O roxo só na superfície, que ele é uma equimose. Agora tem efeito de massa, com edema e aquele roxo, nesse caso aqui não vai estar roxo. O paciente vai estar apresentando alguns sinais. E aí o exame de imagem, a gente evidencia, logicamente, bateu a cabeça, se é acidente automobilístico, motociclístico, enfim, caiu, bateu a cabeça, é mandatório um ATC. A gente verifica isso. Então vejam, quem é que sangra, gente? Olha aí, o trauma, a fratura, acaba lesando essa artéria meningia média. E aí vai acumulando. Quem faz um efeito de contenção, então essa meninge aqui, né? Essa membrana que envolve aqui, ela está muito íntima do osso, né? Que é a dura mater. Então, quando o hematoma está fora, entre o osso e a dura mater, né? Eu chamo de hematoma epidural, né? Epidural. E aí tem outros hematomas, que serão o subdural. Aí ele está abaixo, aí é alguma situação que pode ter ocorrido aqui, né, vocês vão ver mais à frente, ligados àqueles ramos do polígono cerebral, polígono de Willis, ok? Ou às vezes com um trauma muito grande, com exposição, que perda de massa encefálica, também rompe essa membrana. É uma membrana dura, né? O nome já diz, dura mater. E aí depois tem as leptomeninges, que são a aracnoide, está aqui embaixo, né? Que ela acaba criando várias projeções, lembrando perninhas de aranha, né, formas aracnídeas, e aí que separam uma muito íntima que está aqui, que é a pia mater. Então, pia mater, a aracnoide, e aqui a dura mater. Então, esse hematoma que está envolvendo a artéria, que é o motivo da aula, é um hematoma epidural, ou também alguns autores trazem como extradural, tá bom? Então, isso aqui é um esquema para você entender a importância dessa artéria. E aí, sabendo ela na superfície, vou mostrar já como dá para a gente identificar, dependendo do trauma, você sabe se rompeu ou não, já pode ir pensando, como já é obrigatório, né, o exame de imagem. Veja as projeções utilizando, então, gente? Utilizando um plano de Frankfurt, né? Então, veja, a linha B, que está aqui embaixo, ela está a nível do nariz aqui, né, um pouco acima, esse desenho não está muito bem claro, ela passaria, na realidade, aqui na espinha nasal e até o meato acústico. Então, aqui o plano de Frankfurt. Aqui o A seria um plano de Camper. Então, esse plano de Camper, né, com Frankfurt, traçando uma outra linha, veja agora, essa linha C, então ela está passando aqui, gente, ó, na região exatamente intermediária do arco zigomático, tá bom? Então, achei o arco zigomático, exatamente a metade, tracei uma linha imaginária com a espinha nasal, com a órbita, aqui em cima, mais orbital, do campo, e aí tracei e uma outra linha, que é a D aqui, que seria então passando posterior ao processo mastoide. Então são elementos anatômicos sempre importantes, ósseos, que favorecem esses planos para a gente delimitar. Então, através da superfície, eu consigo imaginar onde está o ramo parietal, onde está o ramo mais temporal, aí interno, né? São os ramos aí da artéria meningia média. Olha então um ponto de cruzamento aqui entre a linha A, né, com C, e A com D. Aí eu tenho a meningia média de alguns ramos. Então, quer dizer, em linhas gerais,
Mapeou a orelha que está aqui, gente? Você está à frente da orelha, passando aqui o racho zigomático, à frente da orelha e posterior à orelha. Vocês vão ter exatamente aqui, e a altura, então, aqui da órbita, vocês vão ter 2 pontos de cruzamento desses ramos internos. Se o trauma é aí, já pode pensar, porque são ramos maiores, mais calibrosos, vai sangrar bastante. Isso, tem uma noção disso, né? Então, é importante a anatomia de superfície. Muito bem, essa maxilar. Então, agora os ramos intermusculares. Nós falamos do âmbito dos outros ramos retromandibulares, agora dos ramos intermusculares da maxilar. Então, vejam, eu tenho aqui a artéria direto para o músculo, está do ladinho, lembra? Retromandibular, eu tinha a mandíbula, tinha o pterigoideu passando ali. Então, e o ligamento esfenomandibular, vejam, então eu tenho aqui a artéria pterigoide, específica para o músculo. Então, ramos pterigoides, ok? Tem uma artéria macetérica, tá passando aqui, o desenho que mais não mostra. O masseter, ele é lateral, né, externo aqui à mandíbula. Então, ramo macetérico aí, ramo pterigoide, ramo bucal para essa parede, né, aqui da mucosa jugal, essa parede lateral da boca, é o ramo bucal, ok? E vejam lá em cima as artérias temporais profundas, né? Estão passando no plano. E aqui, em marca d'água, estão percebendo que passa entre 2 aminhos nervosos, da aurículo temporal, o nervo, é a meninge média, ela adentrou o forame espinhoso, olha ela aqui em marca d'água, né? Percorrendo esse desenho aí das artérias temporais profundas. Temporais profundas vão nutrir quem? O músculo temporal. Tá? Eu tenho uma anterior e uma posterior, nós já falamos. Então, são esses ramos musculares. Aqui, novamente, olha só, a anterior e uma posterior. Ramos ascendentes da maxilar são ramos musculares e vão nutrir, então, aí o músculo temporal. Né? Lembrando que temos ainda o último ramo, que é o último ramo da carótida externa, que é a temporal superficial. Então, esses ramos são profundos. O superficial, o nome já diz, são superficiais. Tá? E aqui usamos para os pterigoideus, né? Pterigoideu lateral, né? E pterigoideu medial. Tá? Então, são usamos pterigoideus. Né? E vejam os mediais aqui embaixo. E a massetérica que foi cortada porque o músculo está aqui fora, também não aparece nessa imagem. Ok? Então, lembrar, gente, o que tem de músculo nessa região pterigomandibular? Eu vou encontrar os pterigoideus, lateral e medial, eu vou encontrar o temporal, né? E aí eu vou irrigar também, que é outro músculo grande aqui, o masseter, e a parede da mucosa jugal, que é o ramo bucal, da mucosa jugal, tá? Aqui, esse desenho, estamos chamando a atenção da bucal, olha aí. Também nutre quem que é o músculo que está aí nessa mucosa jugal. Eu tenho um músculo bucinador, tá? Esse músculo se encontra aqui da parede lateral, que é atravessado, né, por esse ducto que sai de uma grande glândula que nós retiramos aqui, glândula parótida. Então, a parótida está vindo aqui, olha ela aqui, mergulhou aqui e aparece lá na altura do segundo molar superior de cada lado, né? Então, vejam, a artéria e ele aqui e a profunda, né, que é esse ramo, então, bucal, né? Artéria e um nervo também. Muito bem. Seguindo, olha a bucal no outro esquema do tilmo, né? Ramo bucal. E perceba aqui os pterigoides, mesma coisa, né? Massetérica, que aqui também foi cortado. A bucal, mais uma vez aqui. E a esfenopalatina. Tá? Então, esses ramos eram de quem? Os ramos intermusculares, acabamos de falar. Antes falamos dos retromandibulares, agora esfenopalatina. Então, veja, eu tenho alveolar agora superior, falamos da inferior, alveolar superior posterior, a infraorbital, e lembrando que alveolar superior posterior, deixamos dentais e peridentais. Decoreba, se eu tenho alveolar inferior, dentais e peridentais, a superior vai ser a mesma coisa. E o ramo infraorbital, que nós vimos lá, né, atravessando o forame infraorbital, e que envia as alveolares superiores e anteriores. Se eu tenho posterior, porque eu vou ter anterior. Então, alveolar superior anterior, que deixa raminhos dentais e peridentais também, tá? Para os dentes mais posteriores, alveolar superior posterior. Para os dentes mais anteriores, alveolar superior anterior, tá? Os ramos dentais e peridentais dessas duas, ok? Muito bem. E aí, a artéria do canal pterigoide. Já vamos falar dele. A artéria palatina descendente e a artéria esfenopalatina, tá?
Então, os ramos da esfenopalatina, alveolar superior posterior, infraorbital, com seus ramos, obviamente, né? E canal pterigóide, palatina descendente e esfenopalatina. Olha aqui a infraorbital. Percebemos ela saindo aqui da maxilar? Então, olha aqui. Ela atravessa aqui nesse canal, né? E surge aqui embaixo, no forame infraorbital. Então, é chamada de infraorbital. Que logo se anastomosa com quem? Com a nossa facial, já logo acima angular, que vem lá se anastomosando com a oftálmica. Então, essa infraorbital tem os ramos, não falei para vocês? Alveolar superior anterior, é esse aqui. Alveolar superior posterior, é esse aqui. Deixando seus ramos dentais e peridentais. Dentais e peridentais. Ficou claro? Eu acho que está bem simplista. Tá? E é só respeitar uma ordem que fica fácil de a gente entender. Tá bom? Aqui, mais uma vez, olha a infraorbital, atravessando o canal e deixando o ramo infraorbital e esses ramos que nós falamos e acabam se anastomosando aqui. Aqui em cima, a esfenopalatina, né? E a palatina descendente, que está aqui, desculpa, do ladinho. Então, no mesmo plano, uma subindo, esfenopalatina e palatina descendente. Vai para onde, gente? Para o pálato. Aqui mostrando tanto na arcada superior quanto na inferior, nesse caso aqui eu usei o exemplo da maxilar, olha a artéria alveolar inferior ou a artéria alveolar superior. Ela vai deixar um ramo aqui, então, que chega no ápice do dente, que são os ramos dentais e aqui os peridentais. Por isso, lembra o periodonto? Tem ramos periodontais aqui. E chegam lá na mucosa gengival, né? Então, e as dentais em todo o canal pulpar. Vai ter uma artéria, um nervo, uma veia e vasos linfáticos. E esse canal pulpar é que muito comum em crianças, enfim, o paciente que tem cáries, né? A cárie ela chega desde da dentina, chega desde o esmalte, a dentina, e aí acaba levando até essa região. Então tem que fazer o tratamento de canal, o que é? Sepultar isso aqui, né? Tem que fazer uma boa exérese disso tudo, e depois tem os termos próprios da odontologia, né? Que eu não saberia dizer para vocês nesse momento, e que fazem, então, o tratamento disso e sepulta o nervo, ok? Quando está exposto, porque você tem a sensibilidade. E às vezes, em criança é comum, com mau hálito, vai ver, tem cárie, está exposto, já tem necrose aqui, tá bom? A esfenopalatina, então, olha o canal pterigóide aqui, tá? Canal pterigóide. E aqui, a esfenopalatina, ela transita aqui nessa região e vai chegar lá na cavidade nasal. Vejam, então, cavidade nasal, vocês vão perceber que vai ter um raminho depois dela, que se anastomosa lá com ramos da etimoidal, que vem lá de dentro da órbita. Então, isso aqui eu estou exatamente nessa região do nariz. Veja, está nutrindo a mucosa aqui, eu tenho a infraorbital já foi cortada, porque ela seria num plano mais anterior, aqui a gente avançou para um plano mediano. E eu tenho aqui, então, essa artéria esfenopalatina, deixando ramos aqui, ramos septais posteriores, né? Notem que mantém uma relação muito interessante com a palatina maior aqui, que é um ramo também. Essa palatina maior se anastomosa pelo canal incisivo. Percebam aqui que tem dois ramos em marca d'água, estão vindo de cima. Já vamos falar deles. Lembrando que o septo, aquela ali é uma região do septo, perdão, não falei para vocês. Então, o septo, olha elas aqui novamente, né? E aqui as conchas nasais. Então, a esfenopalatina aparecendo aqui, vai nutrir o septo, com seus ramos septal posterior, né? Os ramos septais nasais laterais, né? E lá na frente, septal anterior. Vejam, septal, posterior, laterais e anterior. E aí os ramos que surgem aqui descendo para as conchas, né? Concha nasal superior, concha nasal média, principalmente média, inferior, e aqui os ramos septais anteriores para cartilagem mucosa nasal e cartilagem. Vejam que essa região, eles acabam se anastomosando com os ramos nasais ou alares, né? Da artéria nasal lateral, da artéria facial. Então, vejam, uma outra rede anastomótica importante aqui está sendo feita. E aqui, esse é o mesmo desenho, só que um outro esquema de outro autor, mostrando que essa anastomose cria-se um plexo, né? Uma área, um plexo vascular de Kisselbach. Não falei para você estar perto do lábio, o método mnemônico, para não esquecer, que Kisselbach, um pouco mais acima.
tá bom? Então veja aqui, são os ramos septais anteriores, né, com os ramos que foi, olha só, foi rebatido isso, para vocês poderem entender, né? Então vou fazer uma folha de um livro, abrindo para superior. Então os ramos septais inferiores e a artéria labial superior, se nós estamos usando com septais anteriores. Olha que interessante. Área de Kisselbach, tá? Aqui mostrando a artéria esfenopalatina, né, com seus ramos septais posteriores, né, e mais embaixo a palatina descendente, que é um ramo da esfenopalatina. Então, essa palatina descendente vem para o pálato. E cá nós estamos usando de novo aqui embaixo, com um ramo das nasais posteriores. Olha lá, que é aquele canal incisivo que eu falei para vocês. Então, só aí na face eu tenho 3 regiões de anastomose. Área de Kisselbach no nariz, área, então, aqui do canal incisivo, e importante falar, então, desse por que essa área de Kisselbach é importante, esse autor que descreveu. Porque é uma região, o nariz, como ele é hipervascularizado, para poder aquecer o ar, né, em ambientes muito frios, é muito vascularizado e algumas pessoas têm uma fragilidade vascular. Às vezes, no verão, né, tá lá no sol quente, piscina, ou dá uma pancadinha no nariz, tem sofre de uma condição naquele momento, que é um sangramento nasal. Esse sangramento tem nome, nós chamamos então de epistaxe. E-P-I-S-T-A-X-E, epistaxe. Não é pistache de sorvete, pelo amor de Deus. Epistaxe. Então, às vezes, não adianta só um tamponamentozinho, tem que cauterizar o vaso, né? Talvez, não sei se vocês lembram, uma Copa, eu não sei agora mais, que eu não acompanho muito isso, acho que foi a penúltima Copa, o Davi Luiz, que era o nosso zagueiro, levou uma pancada e aí foi lá no nariz, foi ao lado do campo e foi feito um tamponamento e fechou. Durante o jogo ele continuou jogando e aquilo foi encharcando de sangue. E ele deveria ter, o juiz deveria ter pedido para ele sair, não saiu. Foi até o final do jogo. Então, não deveria. Logo depois, provavelmente, deve ter levado a esse procedimento e, às vezes, tem que cauterizar o vasinho, tá bom? Não sei se foi o que ocorreu com ele, mas ele continuou sangrando, quer dizer, encharcou. Só o tamponamento não adiantou, porque não adianta tamponar achando que é um raminho nasal aqui em cima, septal, né, inferior, da labial, mas na realidade eram ramos por conta das anastomoses. E aí, correndo, aquecido, a frequência cardíaca aumentada, sangra mais. Muito bem, a esfenopalatina, né, seus ramos, então, supra então a cavidade nasal que eu falei para vocês. Olha aí, o excessivo sangramento nasal, a epistaxe. E aqui o ramo dos palatinos maiores, né? Então, pelo canal aqui, o canal palatino, né? Então tem os ramos dessa artéria e os nervos palatinos maiores, e tem os menores mais atrás aqui. E aí vejam, nutrem toda essa mucosa do palato, né? Para não chamar vulgarmente de céu da boca, né? Percebam que entre o osso eu tenho glândulas salivares menores, as palatinas, tem uma mucosa. Então, correndo paralelo à arcada de cada lado, eu vou encontrar, então, essa artéria palatina maior, que exatamente por aqui, manda um raminho para a fossa incisiva, o canal incisivo comunica com a cavidade nasal, tá bom? Então, vamos para o último ramo, né? O ramo do grupo terminal da carótida externa, que é o ramo temporal superficial. Muito bem, essa é a imagem para mostrar a vocês, então, as camadas, porque tem, nós temos aí dois folhetos musculares e as camadas, né? Vejam, do scalp, né? Eu tenho a pele aqui, eu tenho um tecido subcutâneo, vejo que eu tenho as artérias superficiais a superficial, né? Ramo temporal superficial, nesse plano, a tela subcutânea, nós chamamos. Eu tenho um tecido conjuntivo frouxo, tem uma fáscia temporal, vejo agora já uma temporal média e a profunda, tá? Ele está lá mergulhando na musculatura e no pericrânio, tá bom? Então, esse plano para entender dos ramos que são profundos vem da maxilar. Os ramos superficiais da própria temporal superficial, que aqui se apresenta. É um ramo terminal da carótida externa, passa posterior e mergulha aqui na glândula parótida. Vejam, deixa um raminho transversa da face, um facial transversa, anastomósica facial lá. Ascende aqui da ramo zigomático também, né? E ramos orbiculares que vão se anastomosar com os ramos aqui da infraorbital, da supratroclear e irrigando a pele e músculo aqui orbital e da região
dessa região frontal. Depois ascende, dá os ramos terminais, que é um frontal e um outro temporal, temporoparietal, tá? Que vai ser anastomosa aqui atrás. Muito bem. Então veja agora aqui, olha a relação da glândula parótida com esses ramos, né? Vejam, transitando pela glândula aqui, notem que eu tenho aqui o primeiro ramo maxilar, que já falamos, então a carótida externa está aqui. A partir daqui da metade da glândula para cima, na altura diria quase do trago, da orelha, eu vou ter aqui a artéria maxilar, né? E aí já temporal. E a primeiro ramo temporal, como eu falei para vocês, a facial transversa. Depois a temporal superficial, que vai abrir os ramos terminais lá em cima. Muito bem. Então, aqui, mais uma vez, então, o primeiro ramo, transversa da face, que vai não somente irrigar o músculo dessa região, aqui como o zigomático, mas também, como falei para vocês, junto com o zigomático lá em cima, que nessa imagem não mostra, está irrigando aqui a órbita, ok? E termina lá na facial. Muito bem, essa imagem mostra claramente, né, a parótida, e lá por trás, ó, gente, um pouquinho à frente, né, meio centímetro, um centímetro no máximo, ao tragos da orelha, né? Então está passando aqui a temporal superficial. Deixou já a facial, cruzando aqui na altura do polo superior dessa parótida, e vai subindo ao ramo zigomático aqui ainda, e aí o ramo frontal e lá o ramo temporoparietal. Muito bem, essa imagem mostra claramente, então, aqui ó, o zigomático, né, a facial está lá embaixo, transversa, zigomática aqui, a frontal e a temporoparietal. Lembrando que a frontal será anastomosa com os ramos aí que vieram lá da supratroquear. Muito bem, olha a órbita, então, recebendo a nutrição do ramo zigomático, né, e vem para a órbita, em direção à órbita. Então, vai irrigar aqui a porção inferior da órbita e a porção superior. Se nós estamos usando com os ramos do arco palpebral, que vem da onde? Da artéria supratroclear. Essa supratroclear, lembrando que é o ramo final da oftálmica, né, que se anastomosa com a facial. Então, eu tenho a supratroclear, vejo aqui embaixo também os ramos nasais, participo dessa irrigação aqui, que é tão importante conhecer na cirurgia plástica, né? Vejam aqui o ramo da temporal superficial, também deixando o ramo frontal, deixando aqui, irrigando o músculo frontal e deixando alguns raminhos, né, que se anastomosa com a supraorbital. É nessa região aqui que os plásticos utilizam bastante o famoso Botox, né? Por aqui, ó, pegando esses nervos. Então, pense que pode pegar vaso. Já tem descrição na literatura, injeção de Botox aí no vaso e o paciente evoluiu com uma meningite, né? Então, lembrando, se anteriormente da temporal superficial eu tenho a facial que vem para cá, transversa, eu tenho que lembrar os ramos posteriores dessa temporal superficial. São os ramos auriculares anteriores, que já falamos que é um auricular anterior inferior, médio e superior. Tá? Se a anastomose não ocorrendo pela hélice, tá, nutrindo aqui essa região no lóbulo da orelha, então conseguem perceber por que a orelha às vezes fica bem vermelhona, né, e quente, né, latejante, quando bate, então, nossa, porque tem uma rede vascular muito grande aqui, arterial. E aí, um exemplo dando corte, que foi para vocês uma incisão. Se eu vou fazer uma incisão na face, houve uma lesão cortante, olha como é importante lembrar do trajeto desses vasos. Vai sangrar bastante essa região, tá bom? Vai sangrar bastante, porque lembrando que foi para vocês um pouco mais acima aqui talvez ainda é retrátil, mas aqui para cima ele já não é tão, esse tecido não é tão retrátil, vai ficar boca a boca ali sangrando na sua cara, tá? Às vezes fez um coágulozinho, porque chegou com um curativo compressivo, mas abriu, vai limpar, é jato. Então, por isso é importante a face shield também nessas horas, ou o óculos, né? Óculos cirúrgico. Aqui, mais uma vez, né? A anastomose delas, olha o temporal aqui em cima, a região galha-aponeurótica ou epicrânio. Aqui a anastomose, já falamos delas, né? E para fechar, então é importante, porque a gente falou desses ramos, não faz parte da artéria carótida externa, são ramos da carótida interna, mas nós comentamos sobre eles, então tem que saber quem são, né? Falei da supratroclear, da supraorbital, aí agora a gente vai falar da lacrimal, nasal externa e dorsal do nariz. São ramos, então, lá da oftálmica, que é um dos primeiros ramos dessa oftálmica de quem? Da carótida interna. Vamos a elas, vocês já vão entender. Então, voltando aqui rapidamente, eu tenho a carótida interna, vai em direção ao crânio, vai para dentro do crânio, portanto, interna ao crânio. Passou por essa região aqui, estreitada o crânio, faz uma
uma flexura e chega na cavidade craniana, na fossa cerebral média, quase na transição da fossa cerebral média com fossa cerebral anterior. Aqui está um desenho esquemático bem interessante, vejam. Então a carótida interna, chegou no canal carótico aqui, ascendeu, e ela é dividida em porções, conforme ela vai transitando até chegar na porção endocraniana. Vejam, então parte cervical, né, até chegar no forames, propriamente dito. Aqui ela vai transitar numa parte petrosa do osso temporal, tá? Então, um meio intraósseo, estreitado. Uma parte cavernosa, que é essa região aqui, então, perto do seio cavernoso. Né? Veja que do ladinho da fossa lateral aqui, a fossa hipofisária, onde tem a hipófise aqui. Imagine um aneurisma dessa artéria aqui ao lado da hipófise. Né? Do lado do nervo também vai passar aqui. Eu posso verificar aqui no olho do paciente, né, que tem alguma coisa estranha do lado do nervo. Ou a hipófise ou um aneurisma. Veja que legal que é a anatomia. E a parte cerebral endocraniana. Perceberam que na parte cerebral endocraniana, o primeiro ramo anterior, quem é? A oftálmica. Tá? Então veja, quando o outro desenho esquemático. Essa carótida interna também tem alguns ramos aí nessa região, que são importantes comentar. Então na porção, na parte cervical, não tem, ela passa, vai embora. Pode ocorrer variações? Pode. Né? Mas ela adentrou o forame na parte petrosa, então ela deixa os ramos, que são as carótico-timpânicas. Então, veja, a timpânica vem lá de baixo também da carótida externa, ramos timpânicos, né, anteriores e posteriores, maxilar, e aí agora tem as timpânicas, né, carótico-timpânicas, tá? E um ramo para o canal pterigóide. Percebeu que eu falei uma outra lá embaixo? Anastomose. Então, já na parte cavernosa, olha como tem vários ramos. Ramos hipofisários anteriores. Ramo para o gânglio de Gasser, ou gânglio trigeminal. Né? Tem o ramo marginal tentório. Não queiram imaginar que seja isso agora. Lá na frente, quando estiver na neuroanatomia, é bom relembrar esse slidezinho, essas imagens aqui que vocês encontram, se eu não me engano, foi no livro do... eu não tenho ele aqui agora, mas enfim, eu vou comentar depois com vocês, tá? Eu vou lembrar, que é no grupo do alemão, do Schunk. Muito bem, então as hipofisais e aqui os ramos neurais, né? Ramos meníngeos para o seio cavernoso, ok? E ainda, agora na parte craniana, que nos importa esse motivo da aula, então essa carótida fez essa sinuosidade todinha aqui, na parte craniana agora, por sua vez, olha aqui o primeiro ramo anterior, oftálmica, né? E aí posterior ela deixa ramos hipofisária superior. Veja como nutre a hipófise, que está exatamente medial aqui. Né? Lá depois, na parte cerebral ainda, eu tenho ramos comunicante posterior, que vai ser anastomosar, lá com quem? Com aquele ramo que eu falei da vertebral, sei lá da subclávia, formando polígono aqui, polígono cerebral de Willis. E a corióide anterior. Muito bem, então vamos aqui. Vamos passear. Carótida interna, porção cervical, parte petrosa, aqui parte cavernosa, adentrei no crânio, eu tenho aqui então ela, a oftálmica. Vamos transitar para cá agora, vamos passear para frente. Mas antes de passear, tem que lembrar então, gente, vejam, ou seja, na carótida aqui externa, né, ou interna, vejam, posso ter hemorragia, lesão, mas posso ter isquemia. Então tem uma isquemia lá, porque não chega, sangue está sangrando aqui, ou eu tenho um trombo, levando a isquemia, né? Ou tenho aterosclerose nessas carótidas, como é importante, já estamos falando. Aqui um corte para mostrar a vocês de uma placa, não, o lúmen, e olha aqui uma placa, né, de ateroma. Imagine isso aqui, né? Então, pode obstruir, então eu posso ter aí um ataque isquêmico transitório, ou se romper um AVE, acidente vascular cerebral. Falamos de quem agora? Da oftálmica. Então veja, a carótida interna entrou aí, olha, chegou aqui na parte cavernosa, né? Já entrou aqui no crânio, vai fazer uma voltinha aqui no joelho. Está lateral a hipófise. E aqui um pouquinho à frente ela vai ter as oftálmicas, que vão transitar para cá. Do ladinho de quem? Do nervo óptico. Então, se eu tenho um tumor de hipófise ou um aneurisma aqui, eu estou comprimindo o nervo. Vocês vão perceber que tem uma anisocoria aqui na famosa menina dos olhos, né? Então, vão perceber que eu tenho uma alteração do tamanho da pupila. A pupila vai estar alterada. Né? O TCE também vão perceber isso. Então, se tiver uma alteração dessa pupila, maior, menor, enfim, vocês vão ter uma anisocoria.
Isocoria constando do mesmo tamanho. Pode ser pequenininha, miótica, né? Às vezes vão ver em paciente em morte cerebral, ou pode estar dilatada, né? Efeito de um entorpecente, né? Ou numa escuridão, fica mais dilatada. Agora, uma maior ou menor está com problema. Pode ser uma dessas coisas aí, tá bom? Muito bem, então aqui vejam. Olha de novo a carótida e aqui a primeiro ramo anterior, oftálmica. Oftálmica vai junto com o nervo óptico, gente, olha aí. E aí ela vai deixar um ramo que vem embora aqui para a glândula lacrimal. Então vamos orientar aqui ao nariz, tá? Aqui vai ser a cavidade nasal e aqui eu tenho, deixa eu só ver se é isso mesmo, então aqui eu tenho um ramo que vai mais anterior para a glândula lacrimal, que fica mais lateral. Então é a artéria lacrimal. E aí ela vai surgir na face para irrigar quem, gente? A pálpebra, tá? Criando aqui uma anastomose, vamos perceber, através da pálpebra, uma neopalpebral superior. Vejam, aí o ramo para lacrimal. Esta oftálmica também vem aqui com o seu ramo anterior superior, né? Que vai das artérias ciliares, né? E termina lá na frente com uma artéria supraorbital. Então, se eu considerar um pouco, ela está bem exatamente na linha de quem dá infraorbital. Eu não tenho uma artéria mentoniana, infraorbital, aqui eu tenho uma supraorbital, tá? Quem está mais perto agora do plano mediano é a supratroclear, que ela é um ramo final da oftálmica. Mas antes de chegar lá, na supratroclear, que vem para essa região da fronte, são as que cortam bastante, supraciliares, brigas, né? Então sangra bastante, são as artérias supratroclear ou supraorbital, né? Ou deixa aquele olho roxo, né? Então tem veia e artéria, um plexo. Ela vai dar um ramo nasal dorsal. É esse ramo aqui, gente, ó, nasal dorsal, que se anastomosa com quem? Com a artéria angular, que vem da facial, formando então essa anastomose. Vejam. E antes de chegar lá, ela deixa raminhos aqui. Etimoidal posterior, etimoidal anterior, e que estão no etimoide, então no ladinho do nariz, né? E aí, aqueles raminhos etimoidais importantes. Olha aqui, a artéria oftálmica, ela vem aqui, a artéria oftálmica, ela vai terminar em dorsal do nariz, que se anastomosa com o angular da facial, né?